A paz do Senhor Jesus, vamos estar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 34, versículo 21, que diz: Porque os seus olhos estão atentos aos atos de cada um, e ele vê todas as suas ações. Estamos diante de mais um capítulo no livro de Jó, onde nós vamos ver nesse capítulo 34 que Eliú, ele profere aqui o seu segundo discurso, repreendendo Jó por defender sua inocência, a ponto de questionar a justiça de Deus. Então, o texto ele ensina que Deus é soberano, imparcial e justo. Ele não favorece ricos nem ignora o clamor dos necessitados. E toda a humanidade depende dele para existir. Tem alguns pontos centrais nesses versículos, e um dos primeiros pontos está no versículo 1 ao 4, que fala de discernimento, onde aqui a palavra do Senhor diz: E Eliú prosseguiu: vós sábios, ouvi as minhas palavras, e vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim, pois o ouvido prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida. Escolhamos para nós o que é direito, vamos discernir entre nós o que é bom. Aqui Eliú, ele convida os sábios, a julgarem suas palavras. Ele compara o ouvido provando as palavras, a boca provando o alimento. Ele ensina-nos a filtrar o que ouvimos. Então, é um ponto muito importante, o discernimento, discernir o que realmente nós estamos ouvindo, se realmente vem de Deus ou não, e se assim for revelado pelo Senhor, que possa ser confirmado, possamos discernir, o que vem do Senhor e o que vem do homem. Outro ponto nesse capítulo está entre o versículo 5 e o versículo 9, quando Jó ele se queixa, pois diz assim: Pois Jó disse, sou justo, e Deus tirou a minha justiça. Apesar da minha justiça, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu não tenha transgredido. Que homem se parece com Jó, que bebe zombaria como água, e que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? Por isso, pois disse, para o homem não adianta ter prazer em Deus. Então aqui, Jó, Eliú vai replicar aqui a queixa de Jó. Então, Eliú ele acusa, de forma um tanto severa e injusta, que Jó ele afirmava ser inocente e que beberia zombaria como a água. Então, Eliú ele falha em compreender a dor genuína do patriarca, e o julga mal. Então, aqui ele vai aplicar, mas de forma errada, muito severa e muito injusta, tentando atribuir o que Jó está passando, ao pecado, ao que Jó está pagando, porque ele não é inocente. Ele tinha, Deus tinha motivo de punir Jó e colocar ele naquela situação. Outro ponto central está entre o versículo 10 e o 30, quando nós vamos ver aqui sobre essa justiça divina, onde a palavra diz: Por isso, vós homens de entendimento, ouve-me. Longe de Deus esteja a praticar a maldade e do Todo-Poderoso fazer o mal, pois ele retribuiu ao homem conforme as suas obras e fez a cada um segundo os seus atos. Na verdade, Deus não procederá de modo ímpio, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria ao pó. Se não há entendimento em ti, ouve isso, inclina os ouvidos às palavras que falo. Por acaso governará quem odeia o direito? Queres tu condenar aqueles que é justo e poderoso?
Aquele que diz a um rei, ó homem perverso, e aos príncipes, ó ímpios, aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico, mas que o pobre, pois todas são obras das suas mãos, eles, no momento, morrem. À meia-noite, os pobres são abalados e passam, e os pecadores são levados sem esforço. Aqui, nós vamos ver Eliú falando da justiça divina. Então, é a parte central do discurso. Eliú ele proclama com clareza que está longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus ele retribuiu a cada um conforme as suas obras, pois ele sustenta toda a criação. Então, ele retira o fôlego do homem e volta ao pó. Então, não tem nada diferente, nada incorreto nessas palavras de que Deus ele tem todo o controle, ele é poderoso, ele sustenta a criação, tudo que ele criou. Então é ele que dá o fôlego de vida, é ele que tira, Então ele está longe do Senhor realmente cometer injustiça. No outro ponto central desse versículo está entre o versículo 31 e 37, onde Eliú ele vai cometer aqui um erro, ao falar no versículo de número 31 ao versículo de número 37, a palavra do Senhor diz: pois quem jamais disse a Deus, sofri apesar de não haver pecado. Ensina-me o que não vejo. Se fiz alguma maldade, nunca mais voltarei a fazê-la. Será a sua recompensa como queres para que eu recuse? Pois tu tens de fazer a escolha e não eu, portanto falo o que sabes. Os homens sensatos, os sábios que me ouvem, hão de me dizer: Jó fala sem conhecimento e falta sabedoria em suas palavras. Se Jó fosse provado até o fim, pois responde como os maus. Pois além de ter pecado, ele é rebelde. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Então, aqui ele pressiona Jó a admitir a culpa e se arrepender. Então, o discurso é duro. E alguns estudiosos apontam que ele chega a demonstrar falta de compaixão ao desejar que Jó sofresse ainda mais para buscar a Deus. Nós vamos ver que em todo esse capítulo, nós vamos ver que vamos tirar algumas lições. A primeira é que a imparcialidade de Deus. Deus ele não olha para a aparência, status ou riqueza. Ele é um juiz reto que enxerga o coração de ricos e pobres da mesma forma. Então, um Deus imparcial. A segunda lição é o caráter justo do Criador, mesmo em meio ao sofrimento e quando não compreendemos os caminhos divinos, a justiça de Deus ela permanece inabalável. Ele está no controle absoluto. Então, o caráter de Deus é de um Deus justo, criador de todas as coisas. E outra lição, a terceira, é o perigo do julgamento humano. Então, o capítulo ele serve como um alerta pastoral. Então, a atitude de Eliú nos ensina a não sermos juízes severos da dor alheia. Em vez de acusar os que sofrem, como Eliú fez ao inventar pecados que Jó não cometeu, devemos oferecer compreensão e consolo. Então, nós possamos ficar com essa palavra nesse dia, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais aos nossos corações.